Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre trabalhar pela liberdade, porque trabalhar pela liberdade deve ser a sua meta. Isso é importante você entender. Lá no passado eu vivi a vida normal como todo mundo, porque assim foi que me ensinaram. Então eu entendi que eu deveria trabalhar pro resto da vida, fazer todo o padrão que a sociedade impõe, mas nunca fui ensinado a trabalhar pela liberdade. Eu nunca fui ensinado que trabalhar pela liberdade deveria ser minha meta de vida. Eu nunca fui ensinado nesse formato. Por isso que eu gastei muitos anos da minha vida simplesmente trabalhando, vivendo a vida dos outros, sem qualquer perspectiva de melhoria, de guardar dinheiro, de pensar em um futuro, sem a menor ideia do que eu poderia fazer para tornar minha vida melhor, para ser livre no futuro, para construir alguma liberdade, né? Afinal de contas, a gente vive na sociedade, existem vários compromissos que a gente assume, a gente precisa viver aqui. Não tem como simplesmente você apertar um botão e se desligar de toda a realidade da sociedade. A sociedade sempre vai te impor muitas questões que são muito complexas, inclusive. Você não consegue fugir desse modelo social. É praticamente impossível você fugir de algumas coisas. Você vai continuar vivendo no mundo, você vai continuar de alguma forma convivendo com pessoas, mas se você trabalhar pela liberdade, você consegue eliminar muitos dos problemas do convívio social, de ter que frequentar determinado lugar até o fim da vida. Eu sempre falei para vocês que, e sempre falo, né, que é importante entender que na vida você vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Portanto, você vai trabalhar de alguma forma. Você vai construir o seu patrimônio de alguma forma. Você vai trabalhar em algum lugar, vai ganhar esse dinheiro, mas se você insistir em trabalhar pela liberdade, você vai ver como que é vantajoso você não depender daquilo ali. Quando você consegue ter algum realzinho na conta, você já se sente mais livre, você já se sente mais seguro para fazer uma entrevista, você se sente mais seguro para se impor no seu trabalho, você se sente mais seguro para impor o seu preço na prestação de serviço. Quando você tem recursos guardados, quando você trabalha pela liberdade, você percebe que você não se submete a algumas coisas, portanto você consegue se impor. E se impondo, você consegue alcançar novos objetivos, porque você tem um valor dentro de uma empresa. Então, como você tem um valor, você se impõe, as pessoas que estão ao seu redor, essas pessoas, elas passam a entender que você tem valor, que você é alguém que está ali, que se impõe, que faz o seu trabalho e que é seguro de si. Entende? Eu não estou dizendo que você vai sair peitando todo mundo, né? Mas é uma forma de mostrar para vocês que quando você trabalha pela liberdade, a liberdade vai se apresentando aos poucos diante de você. Mesmo porque lidar com a liberdade tem muita responsabilidade, né? Você lidar com a sua liberdade é muito complexo, porque quando você é livre, até as outras pessoas se irritam com você. Porque a vida das outras pessoas é uma vida de coleira e pulseira pro resto da vida. As pessoas vão usar ali uma gargantilha e uma pulseira pro resto da vida. Então, quando elas olham para alguém que tem liberdade, isso também cria certa irritação diante da população. As pessoas tendem a não gostar de alguém que não precisa usar uma gargantilha e uma pulseira o tempo todo. Essas pessoas, elas acham que aquele ali é um vadio, aquele ali não faz nada, aquele ali não é merecedor de nada, porque olha a vida dele. Isso também é um ponto complexo na vida. Vocês vão perceber que quando você alcança a liberdade, você também arranca das outras pessoas alguma inveja, alguma sensação de que não está certo, de que você também deveria fazer tudo que as outras pessoas fazem. Então isso é um problema também da liberdade. A liberdade também tem a questão, que a gente vai falar em outros vídeos, mas aqui é para incentivar você a querer a liberdade. Mas a liberdade, ela tem que ser carregada com responsabilidade. Por isso que eu sempre incentivo vocês, olha, cuida da saúde, olha, pensa no seu bem-estar, cuidado com uma vida muito jogada aos prazeres, porque tudo isso também traz problemáticas futuras. Se você não pensar na sua liberdade, no seu bem-estar, com responsabilidade, também vira um problema. Só que isso é tema para outro vídeo, mas é aquela questão, né? A gente não é ensinado nem a ter liberdade, quanto mais lidar com a liberdade.
Isso você consegue ver os reflexos quando você recebe seu salário. Receber o salário é uma espécie de liberdade que você recebe por algum tempo. Então é notável que você vê que as pessoas gastam muito dinheiro com coisas sem sentido, tentando sentir alguma coisa, tentando ser alguma coisa. Por quê? Porque é um pequeno pedaço de uma liberdade. Aí essas pessoas acabam com a liberdade rapidamente porque elas não conseguem lidar com a liberdade da vida. E quando eu bato na tecla aqui para vocês e trazendo esses paralelos é para que vocês também, além de buscar a liberdade, vão ali com o passar do tempo desenvolvendo alguma sabedoria do que fazer com essa liberdade. Porque ser livre, pessoal, também tem responsabilidade. Mas a busca da liberdade, ela tem que ser muito forte na sua vida. Você tem que focar o seu trabalho como busca de liberdade. Você tem que entender que você está trabalhando e o seu trabalho deve ser sempre focado na liberdade. Você tem que trabalhar pensando assim: devo trabalhar pela liberdade. Trabalhar pela liberdade deve ser minha meta de vida. Trabalhar pela liberdade deve ser minha meta de vida. Eu tenho que ter como uma meta de vida a liberdade. Porque quando você é livre, você consegue se desenvolver emocionalmente, socialmente, você consegue construir novas possibilidades na sociedade porque você é livre. Por isso que eu insisto, trabalhe pela liberdade. Trabalhando pela liberdade, você tem muito mais chances de desenvolver uma vida saudável, de bem-estar, com alegria. Você tem mais tempo para pensar nas coisas e nas pessoas. Você tem mais tempo para pensar nas suas relações sociais. Você vai parar de agir como simplesmente alguém jogado, emocionado, que não sabe nem o que está falando, pensando, fazendo. Por quê? Porque você tem mais tempo para pensar e você consegue raciocinar sobre diversos aspectos da sociedade e não apenas sobre os seus instintos. Porque quando você está conectado com a ideia da roda, né, que todo mundo está aí no dia a dia, você tende a agir mais pela emoção. E agindo mais pela emoção, você colhe muitas consequências na sociedade. Você tem que ficar muito tempo no trabalho, você faz um filho com alguém que você não gosta, você nem queria ter filho, você nem gosta mais da pessoa, você já assumiu compromissos financeiros, compra um carro, compra uma moto, aluga uma casa, faz um financiamento, compra lá uma roupa cara, um tênis de R$ 2.000, um celular de 10, 15, 20 mil reais. Quer dizer, são coisas que têm um impacto muito grande na vida, porque quando você tem um baixo salário, essas coisas levam praticamente todo o seu dinheiro. E como eu falei para vocês, pessoal, tudo isso na sociedade é bom. Você precisa de um celular. Eu tenho um celular. Você vai ter um relacionamento, vai ter uma família. Ok, isso é importante. Agora, fazer tudo isso de forma emotiva não dá certo, porque traz consequências e você nem percebe. E aí a sua busca da liberdade no trabalho, ela se vai. Porque você passa a viver pelos compromissos sociais e aí a sua busca pela liberdade, ela não tem espaço. Você não encontra um espaço para buscar liberdade, você não encontra um espaço para encontrar alguma liberdade dentro da sociedade. Você acaba tendo que trabalhar efetivamente, simplesmente pela sobrevivência e não pela liberdade. Vocês conseguem entender? Quando você assume um monte de compromissos sociais, a sua vida ela é presa nos compromissos. E você não consegue mais trabalhar pela liberdade, você vai sempre trabalhar pela sobrevivência. Por isso que você deve ampliar a sua visão de mundo. Sempre deixo bem claro para vocês, pessoal, não tem nada contra a família, não tem nada contra um carro, contra um celular, contra você comprar sua casa. Só estou deixando bem claro, trabalhe primeiro pela liberdade, para que você tenha mais consciência nas suas ações. Não confunda as coisas, entende? Tenha mais consciência nas ações. O mundo passa por mudanças. E essas mudanças do mundo, elas acabam impactando muito na vida de pessoas que têm menos recursos. Quanto menos recursos você tiver, mais você precisa agir com os 2 pés no chão para tudo ser compensante, para tudo valer a pena. Até o próximo vídeo.